Ressoa meus elétrons, tudo positron? No vídeo de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre quais são os efeitos que a radiação pode causar num organismo, ou seja, quais são os efeitos biológicos. Vamos lá? Então aqui, galera, dependendo da intensidade e da dose que uma pessoa é exposta, você pode ter alguns tipos de efeitos. Primeiro efeito é um efeito físico. Os efeitos físicos são aqueles fenômenos que a gente já discutiu, onde você tem os mecanismos de absorção, transmissão, espalhamento. Nesses fenômenos, nesses efeitos, você tem o quê? A ionização de moléculas, você tem a absorção de energia, excitação de elétrons. Se por acaso essa energia for um pouco maior e conseguir ter algumas outras modificações nessas moléculas, a gente agora começa a ter efeitos químicos. E efeitos químicos é quando você tem a produção de íons, ou seja, você começou a arrancar os elétrons, mas agora você começa a quebrar moléculas. Então você começa a produzir o quê? Radicais livres, você começa a induzir formação de novas substâncias, você começa a modificar a estrutura da matéria, o equilíbrio, o pH. Então você começa a mudar diversos parâmetros químicos dentro do organismo. E isso pode evoluir para efeitos biológicos. Esses efeitos biológicos é quando a gente tem agora as modificações no organismo em si. Então a gente tem o que? Morte celular, a gente tem restauração dos danos, ou seja, restauração de tecidos, a gente tem alteração de metabolismo. Então a gente começa a ter pequenas mudanças dentro do sistema biológico dessa pessoa. E isso pode evoluir para um efeito maior ainda, que são efeitos orgânicos. E aqui se encontram principalmente as doenças. Então você começa a ter sintomas e doenças. Por exemplo, câncer, leucemia, pode ter catarata, você pode desenvolver problemas genéticos, você pode ter, por exemplo, a má formação de alguma parte do seu corpo, por exemplo, as gônadas. Então você teria uma transmissão desse material defeituoso para uma próxima geração. Então são várias escalas de efeitos da radiação na matéria. Beleza? Com isso a gente pode começar a pensar primeiro na penetração da radiação na matéria. Como é que tudo começa? Bom, então a gente já viu que basicamente nós temos o quê? 4 radiações: radiação alfa, beta, gama e raio-x. Vimos que a radiação alfa ela é bloqueada por uma folha de papel ou 7 centímetros de ar. A radiação beta ela é bloqueada por uma folha de alumínio ou pelo próprio tecido, pela própria mão. Já o raio-x e o raio gama, eles passam pela pele. O raio-x é bloqueado por uma folha de aço e o raio gama ele é bloqueado por uma placa de chumbo. Agora, como é que funciona em relação ao nosso organismo essas radiações? A gente já viu que a radiação alfa é a radiação mais perigosa, porque ela é mais ionizante. Então, a curta distância, ela que ioniza mais as nossas moléculas. Então ela pode causar sérias queimaduras na pele. Fora outras alterações que a gente já viu a partir biológicas. A radiação beta, ela passa da pele e ela começa a entrar o que? Nos tecidos. A radiação gama da pele, tecidos, ossos, e ela atinge os órgãos. Então, a gente pode ter o quê? Modificações desse organismo por conta dessa penetração das radiações. Mas como é que isso ocorre, Eric? Seguinte, as radiações
elas podem afetar a água do nosso corpo. Nosso corpo é basicamente 70% de água. E então a água ela pode sofrer algum processo de quebra quando ela encontra com essa radiação. Então é o seguinte, a água quando é exposta à radiação, ela absorve energia e forma radicais livres. E o que isso quer dizer? Aqui, vamos dizer que eu tenho uma determinada radiação, beleza? Essa radiação pode ionizar diretamente o DNA, que é o nosso código genético, ou ela pode ionizar a água. Quando ela ioniza a água, ela vai liberar o quê? Ela vai liberar OH-. Essa hidroxila, ela tem um ótimo poder oxidante. Ou seja, a hidroxila ela consegue roubar outras moléculas, consegue oxidar e reagir facilmente. Então, quando essa hidroxila reage com material genético, o corpo pode formar dois tipos de resposta, tá? Primeira resposta, não ocorre nenhum efeito no organismo. Foi uma pequena oxidação, mas o organismo conseguiu lidar com aquilo ali. Ou então você pode ter algum tipo de dano e esse dano o corpo consegue reestruturar, não causando nenhum efeito final, ou você pode ter um efeito permanente nesse DNA. E essa modificação do DNA vai causar o quê? Os efeitos biológicos. Então existem diversos mecanismos de ação que essa radiação pode realmente causar efeitos biológicos, tanto na ionização direta do DNA, quanto na ionização da água, e essa molécula de OH, ela reage com o nosso DNA. Então aqui, quando você tem, por exemplo, a radiação em contato direto com o DNA, podem ocorrer alguns fenômenos. Então essa aqui é o que a gente chama de dupla hélice do nosso cromossomo, tá? Então a gente tem um cromossomo aqui. Esse código genético, ele fala tudo que nós somos. Então a gente tem o quê? Uma dupla hélice, ó, que são duas hélices. Uma, duas. Você pode ter uma quebra dessa fita, ou seja, você está quebrando cada uma dessas partes da hélice. Ou você está quebrando uma base que une essas hélices. Aqui, ó. Você está quebrando uma das partes que une a hélice. A gente sabe que são duas bases nitrogenadas que ficam juntas. Você pode quebrar as duas, ou você pode quebrar apenas uma. Então, os efeitos da radiação no material genético, eles podem ocorrer de diversas maneiras. Beleza? Pessoal, então no vídeo de hoje a gente viu quais são os possíveis efeitos que a radiação pode causar no organismo e quais são os mecanismos de atuação da radiação, onde a radiação pode atravessar pele, tecidos, ossos e órgãos, ionizar o DNA como um todo ou ionizar a água, e é a água, os íons da água conseguirem reagir com esses cromossomos e aí sim gerar um dano biológico. No próximo vídeo a gente vai discutir mais algumas definições importantes sobre o que a gente viu hoje. Muito obrigado, até a próxima, beijos no elétron!